Senhor Jesus, Pai, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui ouvindo a palavra do Senhor. Peço que o Senhor possa abrir os nossos corações, que nós possamos, que nada tire a nossa atenção neste momento, que nós possamos aprender com a Tua palavra. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Para começar aqui, em Mateus 23:8, que nos diz assim: Mas vocês serão chamados, não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Neste texto, Jesus nos direciona os discípulos a não se apegarem a títulos, e sim a entender que devemos ser tratados como os irmãos que seguem a um único mestre que é Cristo. Isso retrata muito também daquela palavra, né, que a gente viu de irmãos mais velhos cuidando de irmãos mais novos, né? Todos devemos seguir o direcionamento de assumir o papel individual dentro do corpo, para gerar uma manifestação profética de uma comunidade profética. Deus tem um propósito de revelar ao mundo corporativo através da igreja. Uma das profecias mais importantes sobre a vinda do reino de Deus, a consumação do fim dos tempos e a volta de Jesus, é Joel 22:28, que nos diz assim: E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e filhas de vocês profetizarão, os velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Disso nós podemos extrair 4 lições. A primeira é o centro da profecia. Essa profecia foca na expressão do dia do Senhor, que afirma que tudo isso irá acontecer nos últimos dias. Essa é a expressão que os profetas utilizam no Antigo Testamento. Mas eu pergunto para vocês, o que é o dia do Senhor? O dia do Senhor é um estabelecimento do reino do Messias a partir de Jerusalém, restaurando toda a terra. Opa. Só um pouquinho. Expressões como essa são utilizadas várias vezes no decorrer da Bíblia para se referir ao mesmo evento. Exemplo: o dia da ira, o dia do Senhor, naquele dia acontecerá. Quando um judeu se refere ao dia do Senhor, ele está falando sobre o Messias, se assentando no trono de Jerusalém e assumindo seu poder sobre todas as coisas. Na primeira vinda de Cristo, Cristo veio como servo sofredor, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No entanto, o dia do Senhor está vinculado à segunda vinda, quando Jesus retornará como rei, com poder e glória. Ele governará como leão da tribo de Judá. Podemos ressaltar que o dia do Senhor não se limita a um único dia, mas a uma série de eventos relacionados ao estabelecimento do reino de Cristo e ao cumprimento das promessas feitas a Davi. Esse foi a nossa primeira lição. Como nossa segunda lição, temos o apontamento geral. Essas palavras estão apontando para o maior avivamento da história, que é o que vai empoderar a igreja gloriosa, esposa do Cordeiro, que se vestirá de justiça e santidade para se casar com Jesus. O mais poderoso derramamento do Espírito da história ainda não aconteceu, porque certamente o dia do Senhor ainda não veio sobre a terra. Se isto há de acontecer, qual o motivo do apóstolo Pedro ter mencionado essa profecia em Atos 2, se ela não se cumprirá ali? O motivo dessa profecia não está completo. É que dela afirma que o Espírito será derramado
sobre todas as nações da terra no dia do Senhor. Ou seja, todos os eventos que apontam para a vinda de Cristo. A profecia de Joel 2:28 começou a ser cumprida em Atos 2. O que aconteceu naquela ocasião? Nós temos 5 acontecimentos. Que o primeiro é: o Espírito foi derramado sobre a igreja, capacitando-a para a grande comissão. Esse é o segundo, né? O terceiro: ele se levantou no poder do Evangelho. O quarto: Deus confirma o Evangelho com sinais, prodígios e maravilhas. E o quinto: por causa do poder do Evangelho, pela manifestação do Espírito, várias pessoas foram salvas. Embora a profecia de Joel 2:28 tenha começado a se cumprir em Atos 2, no Pentecostes, seu cumprimento pleno ainda está por vir. Pedro mencionou essa profecia porque o derramamento do Espírito sobre a igreja, naquele momento foi apenas o início. No futuro, o Espírito será derramado sobre todas as nações de forma global, resultando em um avivamento extraordinário, sinais, prodígios e uma conversão em massa de pessoas que invocarão o nome do Senhor. Dando continuidade ao que o Davi estava falando, nosso terceiro tópico, intitulado de A Oposição. Aqui nós vamos destacar um período e também desafios espirituais, mas vamos destacar a esperança para a igreja. O primeiro ponto é a apostasia. Eu não sabia o que significava essa palavra, aí eu fui pesquisar. Que é quando pessoas se afastam dos princípios evangélicos, né? Lá em 1 Timóteo 4:1a diz: mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Na minha versão, diz que abandonarão a fé. Então, é claro isso que terá um afastamento da fé por parte de alguns. Segundo tópico é a cegueira e o engano. Ainda em 1 Timóteo 4, no verso B, 1b e 2, que diz: dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Aqui a gente vê que pessoas serão influenciadas por doutrinas falsas e terão suas consciências atormentadas. Terceiro ponto é a frieza. Está lá em Lucas 18, 7-8, que diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E aqui a gente pode ver que a fé será escassa na terra. E a gente já ouviu falar muito disso, né? Que a fé esfriará e não sei o que, essas coisas a gente já ouviu falar sobre. Quinto ponto é a perseguição. Em Mateus 24:9 diz: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do seu nome. E aqui a gente vê que nós cristãos sofreremos perseguição, ódio e tormento por causa do nome de Jesus. E o último também, que eu não sabia o significado, eu acho que é assim que fala, eu não corrigi com a professora de português. É martírio? É assim que fala? Corretíssimo, que bom. Que em Atos 1:8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui a palavra usada, testemunhas, também implica a disposição de sofrer pela fé, refletindo o significado de mártir, que é uma pessoa que testemunha a sua fé de forma radical, oferecendo sua vida a Deus por amor a Cristo. E apesar desse cenário difícil, uma igreja gloriosa é fortalecida pelo Espírito Santo, se levantará. E Deus agirá poderosamente nesses últimos tempos, equipando seu povo para resistir aos desafios, manifestar o Evangelho com o poder de cumprir o seu propósito até o fim.
O quarto e último ponto, quarta e última lição que podemos tirar de Joel é a descrição. E aqui a gente vai ver como o agir de Deus será. O primeiro ponto será sobre toda a carne. A profecia aponta para um derramamento global do Espírito Santo sobre todas as etnias da Terra, marcando um avivamento sem precedentes na história. Diferentemente de Pentecostes, em Atos 2, quando o Espírito foi derramado sobre judeus e prosélitos, esse evento terá alcance mundial, atingindo o remanescente fiel de Cristo em todas as nações. Isso significa que, embora nem todas as pessoas, representantes de todas as culturas e povos experimentarão o poder do Espírito de maneira profunda, com manifestações que refletirão o que ocorreu em Pentecostes, mas em uma escala ampla e abrangente. Esse movimento confirmará a presença de testemunhas fiéis de Jesus em todas as partes do mundo. Segundo ponto é um avivamento geracional. A profecia será global sobre todas as famílias. E esse ponto foi muito importante, eu até conversei com o Tiago sobre isso ontem, que quando Joel falava que os velhos terão visões, os jovens não sei o quê, e as crianças, tanana, tanana, eu não sabia que era modo de dizer só, eu achava que era por idade mesmo. Mas aqui fala que quando a Bíblia fala sobre os mais velhos, refere-se à sua sabedoria e maturidade. Sobre os jovens, fala sobre força e velocidade. E sobre as crianças, por servirem por um tipo de coração ao qual Jesus disse que é necessário para ter acesso ao reino. Eu não sabia, eu achei muito interessante essa parte. Próximo ponto é os servos profetizarão. Todas as classes sociais profetizarão, desde os grandes homens de negócio até as simples senhoras humildes donas de lar. E é muito engraçado isso, saber que Jesus irá se manifestar independente da sua classe social, do seu como é o nome? Também, mas não era esse o nome que eu ia usar. Era entendimento teológico, muito bem, esse que eu ia usar. Mas Deus vai se... Como é que é a palavra que eu usei agora? Perdi. Manifestar, obrigada. Mas Deus vai se manifestar através da sua intimidade com o Pai. Então, o Espírito cairá sobre todo aquele que estiver disponível para ele. Próximo ponto são sinais poderosos. Sinais e maravilhas ocorrerão por toda a terra, nas regiões celestes e nas esferas terrenas. As semelhanças do ministério de Moisés e Arão no Egito, como associado por diversas vezes em profecias, como por exemplo de Deuteronômio 6:22, Apocalipse 11:6 e Mateus 24, do 29 ao 30, que alguns deles falam que Jesus tem poder para... acho que era para mandar chuva por quanto tempo ele quisesse, e o outro falava que ele tinha poder de mandar quantas pragas fossem necessárias, outros falavam algumas coisas assim. A liberação do Espírito tocará a terra, mas não afetará os escolhidos de Deus, pois a marca do Cordeiro, que é o Espírito Santo, estará presente nos filhos. Próximo ponto é a maior colheita da história. O poder do Espírito vai vivificar um povo profético, formado de todas as etnias, sexos, idades e classes, provocando a maior colheita de almas da história. E o último ponto é a glória de Sião, que é onde o cumprimento final dessa profecia será com as nações subindo a Sião e Jesus voltando a se assentar no trono de Davi em Jerusalém. E as nações entregarão o governo da terra ao Messias, de Deus, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E para as nossas considerações finais, uma companhia profética semelhante à de João Batista se levantará e terá a missão de preparar o caminho para o retorno de Jesus. Assim como João anunciou a primeira vinda de Cristo, essa companhia profética proclamará o Evangelho com autoridade, movida pelo poder do Espírito Santo. Eles provocarão sinais e maravilhas, evidenciando a presença e o poder de Deus, enquanto confrontam e denunciam estruturas rebeldes, tanto físicas quanto espirituais, que se opõem a Cristo.
Esse movimento abrirá um caminho para a segunda vinda de Jesus, promovendo transformação e salvação em uma escala global, alcançando as nações com a mensagem do reino de Deus. Amém. Há mais ou menos um ano, eu tive o primeiro contato com esse material que eu passei para vocês. E tem quase um ano que a gente está trabalhando nele. Aliás, tem 6 meses, a gente começou em maio, né? E aí foi mais ou menos a partir desse período. E uma coisa que eu acho interessante acerca de tudo isso aqui que a gente tratou é que não é simplesmente um material que coloca a gente para ter mais conhecimentos teológicos. Vocês viram, né? Que é uma coisa bem prática e muda a cabeça da gente de uma forma que a gente começa a pensar: cara, eu não tô fazendo isso aqui para ficar no mesmo nível do povo da Bíblia. O que mais me chocou foi em relação a isso. Que eu tô fazendo algo que vai além daquilo que foi dito na Bíblia. Que aqueles conhecimentos lá, eles são como se fossem protótipos, maquetes daquilo que aconteceria nos últimos tempos. Então, o problema que eu pude perceber é que a gente não tem uma geração preparada para receber aquilo que Deus está preparando. Então, fala a verdade, o que a gente viu lá no retiro, as perguntas bíblicas da gincana, né? Gente, aquela das 12 pragas do Egito. Gente, aquilo... Moisés não tem livro. Aí fala a verdade, tem como a gente se apaixonar por um Cristo que a gente não sabe quem ele é? Eu sei. Não, mas eu tô falando a verdade, porque essa é a nossa geração. A nossa geração tem isso. Então, alguém tem que dar um ponto de partida. Então, gente, eu pergunto aqui, onde está a geração forte que é falada em 1 João? Onde está aquela geração forte que Deus escolheu, que vai estar ali nos últimos tempos? Como é que fala o texto? Os jovens terão visões. E aí vem os jovens com força, mas com visão espiritual daquilo que Deus quer. Aí fica, por exemplo, a dúvida. Davi, você vai conduzir o mundo em direção a esse avivamento? Esther, olhando para você hoje, você é a pessoa que vai conduzir o mundo para esse avivamento? Arthur, é você que vai conduzir? Gustavo, é você que vai conduzir o mundo para esse avivamento que a Bíblia está falando, que é muito maior do que aconteceu em Atos? Fernando? Sim. Botei fé. Camille, é você que vai conduzir o mundo para esse avivamento que está falando ali em Joel 2:28? Isso aí que vocês estudaram é só uma parte. Oi? Gente, isso aqui é só uma parte do que a gente viu. Os meninos ainda vão dar sequência e aprofundar acerca disso aqui. Semana que vem quem é? Você e a Helena? Pois é, gente. Agora, vamos olhar pro ministério, e agora que a gente está chegando no período de final de ano, e a gente vai fazer mais além disso na nossa confraternização, num dos períodos, a gente tem que fazer essas revisões. Por exemplo, a gente está agora no período da Semana Shekinah, certo? Como é que tem sido a questão das produções? Eu fiz os templates para os materiais saírem. Tenho conversado com o Gustavo, passei mais ou menos algumas estratégias que a gente utilizou na conferência. E aí, como é que estão os materiais para sair? Estão saindo? Estão saindo? Até agora eu vi 2, que é o da Carla, né? Dessa semana da Carla. São 2? São 3 que vão sair essa semana? E o terceiro ainda não saiu, né? Então, o que está acontecendo?
essa reflexão não é simplesmente para apontar dedo e falar, a gente está sendo falho, fulano e ciclano tá falhando nisso. A questão é porque é uma visão muito maior do que aquilo que a gente está pensando. Porque na grande maioria das vezes a gente pensa que é vir aqui, cumprir escala, tchau e benção. Mas não, gente, a gente está caminhando para isso aqui que Davi e Camille ministraram hoje. Para esse avivamento. Então, o que a gente faz aqui dia de culto é o arroz com feijão. Mas o que a gente está preparando, os passos, os pequenos passos que vocês dão em cada postagem, em cada material que é produzido, é caminhando em direção a isso. E não tem como a gente fazer análise daquilo que a gente não viveu. Não tem como a gente fazer análise daquilo que a gente não se dispôs a, até mesmo a errar. A gente precisa se dispor a errar. Eu tô me dispondo a errar muito, gente. Muito. Pra caramba. Eu não consegui abrir a lata de Pringles pra fazer o negócio na frente da Camille aqui. Que dirá cuidar de 10 pessoas no ministério, conduzir. Eu não posso simplesmente... Nossa, o Nathan falava demais isso, né? Eu não posso simplesmente abrir a cabeça de vocês. Se eu pudesse, eu faria isso. Abriria a cabeça de vocês e colocava a ideia lá. Mas eu não consigo. Então, essa, gente, é a visão que a gente tem que caminhar. O Roberto e a Carla não vão conduzir essa igreja sozinhos. A liderança do ministério não vai fazer isso sozinho. Por quê? Porque não são pessoas específicas com uma visão específica. Mas é um povo preparado para abençoar todas as famílias da terra. E é isso que nós somos. Agora, sabe o que está faltando? A gente tomar posse dessa palavra. A gente encarnar uma palavra. Eu não lembro se é na de vocês ou é na... Quem tá por último? Arthur e Guilherme, né? Eu não lembro se é de quem que é a mensagem que vai falar que nós precisamos encarnar palavras bíblicas. Viver, dar os passos de fé em direção àquilo que a gente não está nem vendo. Agora, é fácil? Não. Tem hora que eu tenho vontade de fazer um carinho forte no pescoço de alguns seres humaninhos. Mas eu não posso fazer isso. Tem hora que eu mereço um carinho forte. Mas a gente é bem educadinho, né? E agora, gente? Fala a verdade. Nós vamos caminhar para isso? A gente vai caminhar para esse avivamento? A palavra diz que vai acontecer. A questão é quem vai estar participando dele. Você vai? Você vai? Você vai? Você vai? Isso aí. Vai, né? Você... Gente, a gente está nesse processo que eu apelidei de período da infância do ministério, né? E agora é a hora da gente fazer uma análise pessoal. O que cada um fez nesse ministério? O que cada um não fez nesse ministério? Em relação a essa visão, em relação a tudo isso. Porque comunicação não é simplesmente cumprir escala, gente. Eu acho maravilhoso quando a gente estava conversando sobre isso no carro ontem, né? Que a gente tem uma visão de excelência para comunicação da igreja, né? Mas a gente ainda não está no patamar que a gente deveria estar. E quando a gente chegar lá, vai ser maravilhoso. Mas aí é que a gente vai passar a produzir frutos. E aí, uma parada que eu escutei que eu nunca me esqueci é que foi uma pergunta. Qual é a árvore que produz frutos para ela mesma comer? Nenhuma. Os frutos que nós produzimos aqui como Ministério de Comunicação, eles vão servir para não simplesmente comunicar o evangelho com as pessoas daqui, comunicar o evangelho com as pessoas de fora, mas também
fortalecer outras igrejas. É uma visão muito ampla, gente. Eu estou feliz com o progresso que nós tivemos até aqui. Tivemos muitos percalços, mas eu estou muito satisfeito com tudo que a gente fez. Vamos bater a salva de palmas pra gente? E que o nome do nosso Pai seja glorificado, gente, através dessa equipe. Amém?